morarei mais no Brasil, mas na minha intenção é não voltar. Fazendo festa. Você trabalha em quê? Quanto tempo você está fora do Brasil? Atualmente eu não trabalho. Eu sempre trabalhei, desde os 16 anos, eu trabalhava finais de semana, sempre trabalhei, mas agora eu estou só estudando e preparando para concurso. Quanto tempo você está fora do Brasil? 12 anos. Nilma de Santiago. Oi, amiga. Aí onde você mora neva? Porque aqui em Orlando não neva. Eu acho lindo. Eu também acho lindo, Nilma. Nilma é uma querida, muito agradável, muito simpática. Tá sempre aqui presente também no meu canal. Todos esses estão sempre aqui presentes no meu canal, gente. São pessoas que eu tenho um imenso carinho. Aqui onde eu moro não neva e eu acho bom que não neve, porque eu acho lindo a neve, gosto de neve, mas eu gosto de ir ver a neve e voltar pra casa sem neve. Eu acho bonito, mas eu não gostaria de morar na neve. Aqui mais pra cima. Vegetariano no Japão, Kojak. Kojak e a sua linda família sempre fazem vlogs super legais, mostram lugares incríveis do Japão. A pergunta dele me fala como é a opinião do seu marido quanto ao seu canal e quanto ele te dá apoio. Bom, meu marido nem fala nada, sabe? Eu acho que ele acha que é um pouco perca de tempo, né? Eu ficar aqui gravando e assistindo vídeos e tal. Mas ele não fala nada não, nunca reclamou. Espero que não reclame também. E a ajuda dele também não ajuda, sabe? Nem atrapalha, nem ajuda. Albanete Nair de Azevedo. Pergunta dela amiga, como você foi parar em outro país? Eu já expliquei a minha história em um vídeo, eu vou deixar aqui informação para quem quiser saber. Eu vim pra cá porque o meu pai tinha vindo e meu pai falava que era muito bom, que era muito diferente, que não sei o que não sei quanto, e a gente acabou vindo parar aqui. E eu vim com a minha família, meu pai tava aqui, eu vim com a minha mãe e com meus irmãos. Então não foi uma decisão minha propriamente, foi decisão dos meus pais. Foi assim que eu vim parar aqui. Canarinho Guedes. Bom dia, com que regularidade você visita os seus inscritos? Eu tento visitar a maioria possível, gente. Eu faço de tudo, eu passo o dia inteirinho assistindo vídeos. O dia inteirinho. E eu tento visitar o mais frequente. Tem gente que pode ser que eu visite mais, mas eu tento sempre manter o contato, sabe? Porque eu acho que isso é muito importante, né? A gente retribuir o carinho que os inscritos têm com a gente. Mari Cordeiro, bom dia, querida amiga. Estou aqui para deixar o meu joinha. Muito legal o vídeo. Vem aí a minha perguntinha. Você paga aluguel? Quanto é o valor em real? Sim, eu moro de aluguel. A gente tem um apartamento, mas é na cidadezinha vizinha. E ele é pequeno, ele só tem 2 quartos e pra gente era muito justo. Então a gente aluga aquele e com o dinheiro de lá paga esse. O valor em real é mais ou menos uns R$1.100 que a gente paga. Mais ou menos, eu vou deixar o valor exato aqui pra você. E eu tenho vontade de comprar uma casa. Eu não gosto de morar em apartamento, então eu tenho vontade de comprar uma casa. Orfília Magalhães, a pergunta bom dia, amiga. Minha pergunta você trabalha fora? E se sim, em que área? Então, eu já respondi, eu não trabalho fora. Eu de profissão eu sou nutricionista, mas eu não trabalho, nunca trabalhei assim. Eu trabalhei só... Assim que eu recém formei, eu trabalhei de nutricionista, mas foi por pouco tempo. E eu sempre trabalhei em outras áreas. E hoje em dia eu tô em casa. Vai fazer 1 ano que eu tô em casa. Desde que a Noah nasceu, eu voltei a trabalhar. Fiquei 2 meses trabalhando. E 9 meses faz que eu tô em casa. Moraes na América, a Samara, uma querida também. A pergunta dela qual país você tem vontade de conhecer? Eu morro de vontade de conhecer a Suíça, eu acho lindo. A Holanda também. A Bélgica, tem uma cidade na Bélgica que eu morro de vontade de conhecer. E os Estados Unidos eu também tenho vontade de conhecer. Tussi Quevales com VNB, a Verônica, querida. A pergunta dela oi amiga, você sempre morou nesta cidade? Não, Verônica, eu já morei em 3, 4 cidades. Eu cheguei em Vila Seca, que é pertinho de Tarragona, depois eu fui pra Salou, depois eu fui pra Amélia de Mar e agora eu moro em Tortosa, é a 4ª cidade que eu moro. Pretendo que fique por aqui, porque eu detesto mudar.
Mãe de um casal núbia. Você já realizou seu maior sonho? Qual é? Eu já realizei um grande sonho que eu tinha, que era de ser mãe. Eu já tenho minhas 2 princesas, mas eu tenho vários sonhos mais que ainda faltam para me realizar. Eu não vou contar porque, eu acho que se a gente conta não acontece, né? Então eu não vou contar como é o meu sonho. Mas o que já realizei, que é de ser mãe, sim, era um sonho que eu tinha desde pequena. Stephanie Souza, um abraço, Stephanie. Com quantos anos você se casou? Pretende ter mais filhos? Com quantos anos teve a primeira filha? Eu me casei com 23 anos, eu fiz 23 dia 2 de outubro e casei dia 20 de outubro, então eu tinha recém feito 23. A minha primeira filha eu tive quando eu ia fazer 25, eu tinha 24, a ponto de fazer 25. E pretende ter mais filhos? Não, eu acho que com 2 eu já tenho bastante. Hoje em dia, educar uma criança, criar uma criança não é fácil. Se você quiser dar uma vida melhor pra ela, as coisas que aqui tem muitas coisas, sabe? Assim, e se, claro, você quiser que seu filho tenha igual que as outras crianças, você não tem muitos filhos, você não tem dinheiro. Então, com 2 eu já tenho bastante. Patrícia Viana, uma querida amiga que sempre está aqui presente também. Obrigada pelo carinho. Há quanto tempo você mora fora do Brasil? Pensa em voltar? Faz 12 anos que eu moro fora do Brasil e, em princípio, não penso em voltar. Marcele Camera, a minha pergunta é: o que é ou foi mais difícil para você morar em outro país? O mais difícil para mim foi o idioma no começo. Uma segunda coisa também que agora vem na minha mente foi a saudade dos meus amigos no Brasil. Eu tava com 15 anos, bom, eu tinha recém cumprido 16 anos quando eu vim. Então, eu tinha muitos amigos na igreja, na escola, onde que a gente ia, né? A gente fazia amizades. E quando eu cheguei aqui, eu senti muita falta. Eu já comentei antes, as pessoas daqui são um pouco diferentes, né? Na hora que você vai fazer amizades, talvez você conta uma piada que pra eles não faz nenhuma graça. Eles explicam uma piada que pra você não faz nenhuma graça. Então, mas, claro, demorou 1 ano mais ou menos pra mim estar bem adaptada e ter o meu grupinho de amigos e tal, igual eu tinha no Brasil. Então, no começo, essas 2 coisas foram que mais me impactaram mesmo. Vamos lá. Maria Paulino, também uma querida, obrigada. Faz pouco tempo que a gente se conhece, mas tô gostando muito do canal dela também. A pergunta dela é: você tem animal de estimação? Não, eu não tenho animal de estimação. Eu tinha um peixinho, mas ele morreu. Então, depois que ele morreu, eu tava trabalhando na época que ele morreu. Eu tinha muito trabalho. E eu falei, bom, melhor, porque tinha que limpar aquário sempre e tal. Eu falei, bom, melhor não. Ficou mal interpretado isso aí. Eu fiquei triste, chorei por causa do peixinho, porque a gente tinha muito carinho no peixinho. Mas eu falei que eu não ia comprar outro. Foi isso aí que aconteceu. Vínculo materno. Quais as dificuldades de se morar em outro país? Uma é o idioma, a adaptação com as pessoas, o clima, que às vezes tem gente que não se adapta bem. Se você não tem trabalho, é difícil, é um pouquinho difícil. E eu acho que essas são as maiores dificuldades. Darcy Santos, minha pergunta é: você divulga bastante o canal e os inscritos foram chegando aos poucos? Eu divulgo meu canal pra, tipo assim, no WhatsApp às vezes eu comparto com algum grupo que eu tenho. No Facebook de vez em quando eu também compartilho, mas não é sempre. Eu não divulgo tanto como eu acho que eu deveria divulgar. Eu acho que eu deveria divulgar mais. E sim, os inscritos foram chegando pouco a pouco. Meu canal vai crescendo lentamente, mas vai crescendo, né? Vamos ter paciência que um dia a gente chega lá. Caroline Nascimento, também é uma querida que sempre está aqui. Ela tem 2 menininhas lindas. E a pergunta dela é: por que e quando foi morar na Espanha? Eu vim morar na Espanha em 2005. E eu vim porque o meu pai estava aqui. E aí a gente veio, minha mãe e os meus irmãos. De tanto meu pai falar na nossa cabeça, a gente acabou vindo. Drica Bard é uma amiga muito legal, muito simpática, super astral. O canal dela é bem diversificado, muito bom mesmo. Oi Camila, você já se acostumou com os costumes e tradições daí? Sim, eu já acabei me acostumando, né? No começo, que nem eu falei, eu acho que eu demorei 1 ano mais ou menos para estar bem adaptada.
porque tem bastante diferenças, né, entre Brasil e aqui, por mais que eu acho que a diferença não é tanta como, por exemplo, se eu fosse pra Suíça, pra Alemanha, que a cultura deles ainda são um pouco mais diferente, né? Mas hoje em dia, sim, tô acostumada com as tradições, com as comidas, com o ritmo de vida, me sinto bem adaptada. Canal Bia Moraes, um abraço, Bia. A pergunta dela é: quem você deixou aqui no Brasil quando foi morar fora? E como você lida a saudade do país e das pessoas? Então, quando eu vim pra cá, eu deixei, assim, as pessoas mais próximas foram meus amigos, né? E a minha avó, meu avô, primos, foram as pessoas, assim, mais próximas que eu tinha. Mas lá no Brasil mesmo, eu já não morava na mesma cidade que eles, então eu não senti tanto. Eu morava, sabe, perto, mas não na mesma cidade. Então já tinha aquela distância, né, de não ver cada final de semana, pra dizer de alguma maneira. Os amigos foram as pessoas que eu mais senti falta, realmente. E como eu lidei com a saudade, naquela época as redes sociais eram... Quase não tinha, a gente ainda escrevia carta. Eu ainda tenho carta das minhas amigas que mandaram pra mim quando eu vim pra cá. Carta escrita à mão mesmo, porque eu acho que foi em 2007, 2008 que começou tudo isso, né? Tinha o Orkut, mas a gente quase também não conversava. Eu acabei perdendo um pouco o contato com elas, mas sempre quando eu vou lá, a gente marca de se ver e tal. Mas a saudade, eu acho que com o tempo a gente aprende a viver com ela. Gilviana, olá, querida, obrigada por ter perguntado. A pergunta dela é: qual é a sua programação para as férias? As férias aqui de dezembro são só 15 dias para as crianças na escola. É como se fossem as nossas férias do meio do ano aí do Brasil. E a minha programação é ficar por aqui mesmo, nós não vamos em lugar nenhum. O Natal e Ano Novo a gente vai passar com a família do meu marido, né, com a nossa família. E não vamos para um lugar, porque tá frio também e nem anima muito a sair. Jo Costa, Dário. Minha pergunta é: como você mora na Espanha? Vocês falam português em casa com as crianças ou só em espanhol? Ai, menina, eu gostaria de falar mais em português com ela do que eu falo. Porque eu noto às vezes que eu tento e aí sem querer eu mudo. Mas eu insisto bastante em tentar falar português com elas, porque eu quero que elas aprendam. A Nathalie, ela entende tudo que você falar pra ela, ela entende, mas ela não fala. E isso é uma coisa que eu tenho que lutar pra conseguir pra ela falar. E Canoa eu quero insistir mais ainda pra falar com ela em português. Porque o espanhol e o catalão, que são os dois idiomas que falam aqui na minha região, elas já crescem com ele, elas já sabem. E então, por isso, o português e o inglês eu quero potenciar bastante, porque eu quero que elas cresçam falando os 4 idiomas, perfeito. E é uma coisa que ainda tenho meio pendente, a história do português. Mamãe na Alemanha, como você conheceu seu esposo? E como foi sua adaptação na Espanha? Como eu conheci meu esposo, eu fiz um resuminho mais atrás. Eu conheci ele na época que eu ainda estudava, na cidade onde que eu morava. Mas eu quero fazer um vídeo explicando tudo como que aconteceu. Então eu vou dar só essa resumidinha. E como foi a minha adaptação na Espanha? Minha adaptação na Espanha foi mais ou menos, né? Que nem eu falei no começo. No começo sempre é difícil, eu acho que pra todo mundo. Eu acho que ninguém chega em outro país e fala assim: eu me adaptei super bem desde o primeiro dia. Deve ser escasso as pessoas que falam isso. A adaptação no começo é difícil, mas uma vez você já está adaptado também, é como você tá... como tá no Brasil mesmo. Aliena Mundi... Ele tem vídeos, gente, super misteriosos, de terror, mas muito bom. A pergunta dele é: o que te levou a fazer o canal? O que levou a fazer o canal foi que no meu tempo livre eu não sabia bem o que fazer e eu gostava bastante de assistir vídeo, assistir as meninas e tal. E eu falei: vou fazer um canal também. E foi assim que eu criei o canal. Fabiola Morena, de que você mais sente falta aqui do Brasil? Você pensa voltar e você ensina português para suas filhas? O que eu sinto mais falta hoje em dia é da minha família, porque eles voltaram pro Brasil, então é a coisa que eu mais sinto falta. Se eu penso voltar, não. No princípio eu não penso voltar. E o português eu tento ensinar para elas, eu tento falar, mas às vezes eu esqueço e não falo sempre. Uma coisa que eu quero consertar aí.